Fala aí galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área trazendo aí mais uma videoaula para vocês do segundo ano. Bom galera, vamos lá então, aquela famosa aulinha, né? Vamos começar aí pela Química A, vamos ver um pouquinho da apostila de vocês, logo depois a gente avança para a Química B, né? Recapitulando aí esse conteúdo da parte de orgânica também, que é muito importante, né? A gente não pode deixar de lado. Na Química A hoje a gente vai continuar trabalhando com a unidade 3, tá? Falando sobre equilíbrio químico. Belezinha, galera? Bom, então vamos dar continuidade aí à nossa matéria. Vamos pegar aí, então a apostila, por favor, a terceira apostila, tá? Primeiro capítulo, vão na página 318. E aí a gente vai fazer o exercício número 5. Beleza? Vamos lá. Vou pegar a apostila aqui no meu celular e vamos acompanhar together. Vamos lá. Considere um sistema fechado que contém inicialmente apenas os reagentes A e B. Essas substâncias podem reagir entre si, formando dois produtos diferentes. Então, galera, é o seguinte, ó, eu tenho um sistema fechado. Dentro desse sistema, inicialmente, eu só tenho A e B, que são os reagentes. E ele fala que esses reagentes eles podem produzir dois produtos diferentes, ok? Os mesmos reagentes. Então, a gente tem, ó, no sistema A e B, beleza? E eles podem formar quais produtos? Vamos continuar lendo. Então, olha só, galera, ele dá duas reações pra gente, tá? Na reação 1, ele dá A mais B dando X, tudo bem? É o primeiro produto que ele vai formar. Então, vou aproveitar essa reação que a gente já colocou aqui. Então já vou botar o X aqui. Tudo bem? Então, uma das possibilidades de A e B é formar X. Beleza? Ele fala que a constante de equilíbrio dessa reação, que ele chamou de K1, é igual a 10. Beleza? Show de bola. Agora vamos para a reação 2. A reação 2 ele tem A mais B formando Y. E ele chama K2, né, que é a constante de equilíbrio dessa segunda reação, que vale 10 ao cubo. 1 vezes 10 ao cubo, mesma coisa que 10 ao cubo. Tudo bem? Beleza, galera? Então a gente pode ver que a constante de equilíbrio da segunda reação ela é muito maior do que a da primeira, né? A da primeira é 10 e a da segunda é 10 elevado ao cubo, que equivale a 1000. Tudo bem? Então, como ela tem uma constante de equilíbrio bem maior, tá? O produto Y, ele vai ser um produto mais estável, beleza? Mais estabilizado do que o produto X, que tem uma constante de equilíbrio menorzinha. Belezinha, galera? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos continuar. A rapidez da reação 1 é muito maior que a rapidez da reação 2. Entretanto, observa-se que a constante de equilíbrio para a reação 2 é muito maior que para a reação 1. Show de bola. Assim, se observarmos a variação nas quantidades de X e Y dentro do recipiente e esperarmos tempo suficiente para que o sistema atinja o equilíbrio, essa variação poderá ser representada por um gráfico como, né? Então aqui ele deu para a gente 5 gráficos, beleza? Ele deu 5 gráficos para a gente. E desses 5 ele quer qual que melhor representa essas condições que ele deu pra gente no texto. Beleza? Vamos lá, pensa comigo. Se o X ele é formado muito mais rápido, antes da gente chegar nisso, nesse raciocínio, vamos pensar no seguinte, tá? Ambos X e Y são produtos, correto? Galera, como eles são produtos, eles partem inicialmente do zero. Por quê? Numa reação química, a gente tem reagente e produto. Não tem como o produto ele já começar numa concentração acima. Entende isso? Porque o produto, no início da reação, ele está começando a se formar. O eixo vertical, ele mostra aí a concentração dos produtos. Inicialmente, né, antes da reação acontecer, o produto é zero. Então, nesse tipo de gráfico, o produto sempre vai partir do zero. Beleza? Vai partir de baixo, tranquilo? Ele nunca vai ter uma escala assim, ó, de cima para baixo. O produto é sempre crescente.
nesses tipos de gráfico de equilíbrio, beleza? Que eles começam a ser formados com o tempo e não ao contrário. Tudo bem? Se eu estivesse olhando o gráfico de cima para baixo, é como se a concentração estivesse diminuindo. Entendeu? Aí eu já comecei com o produto e ele foi diminuindo. Não, o produto ele começa, ó, crescente. Beleza? Se fosse um reagente, mostrando o reagente no gráfico de equilíbrio, o reagente sim, ele começa com uma determinada concentração e vai diminuindo. Mas nesses gráficos a gente está vendo X e Y, que são ambos produtos. Então, com essa informação, com esse pensamento, a gente já consegue descartar algumas alternativas, não é verdade? Pensa comigo, ó. Aqui o X ele está partindo de cima, tá vendo? Na letra C, ó, está partindo aqui de cima. Já descarta a letra C, ó. Não pode ser a letra C, beleza? Vou manter a letra A, que eles estão partindo aqui, ó, de baixo, né? E estão crescendo, ó. Letra B estão crescendo também, tá? Letra D, ó, o X partindo aqui de cima, ó, descarta. E a letra E, os dois estão partindo de cima. Então, descartei. Beleza? Só com esse pequeno detalhe, a gente já consegue descartar 3 opções e ficar entre 2. Agora, qual que melhor representa? Agora vamos para o raciocínio, o outro raciocínio, né? Ele fala que o X, a reação de formação de X é muito mais rápida. Então, vocês concordam comigo que o X no início vai estar lá em cima? Beleza? O X no início, pessoal, ó, olha o que mostra aqui a letra A pra gente, ó. O X, ele começa lá em cima, tudo bem? Lembrando que eu tenho tudo isso aqui dentro de um sistema fechado. Só que, lembra que eu falei que o Y, por ter uma constante de equilíbrio bem maior, ele é mais estável? Então, olha só. Pessoal, reações de equilíbrio, ela tem 2 sentidos, tudo bem? Ela tem o sentido direto, que é o da formação do produto, e tem o do sentido inverso, tá? Ou seja, seria o produto, nesse caso, retornando, né, retornando ali a formar o reagente. Então, olha o que o gráfico A mostra pra gente, ó. O X, no início, ele está lá em cima, a reação dele é mais rápida, né, de formação. Logo depois ele começa a decrescer de novo até atingir um determinado equilíbrio, né? Por que ele começa a cair? Ele começa a formar o A e o B de novo, e o A e B, como são reagentes, né, estão formando também o Y. E como o Y é mais estável, ó, ele se mantém mais lá em cima, beleza? Como a formação do Y é mais estável, é mais fácil do X formar o A e o B de novo do que o Y. Sacaram? Então, ó, o X começa lá em cima porque a reação dele de formação é mais rápida, mas depois ele atinge o equilíbrio, ó, e ele vai decaindo a sua concentração. Por quê? Porque agora está voltando a formar A e B, e aquele A e B estão formando o Y. Tudo bem? E com o tempo o Y fica ali, ó, grandão. Tranquilo? Aqui na letra B já mostra o Y lá em cima. Aqui na letra B ele quer confundir vocês falando o seguinte, ó, a constante de equilíbrio da formação do Y é muito maior, né? Então, o gráfico, ó, já está lá em cima para o Y. Não é bem assim que funciona, tudo bem? Tanto que no próprio enunciado ele afirma que o X, a reação de formação é mais rápida, tá? Mas o que mantém a estabilidade ali é a constante de equilíbrio do Y por ser muito maior. Tudo bem? Então vamos ficar aí com o gráfico da letra A. Agora vamos para o próximo. Belezinha? Vou pausar aqui rapidito. Vamos lá, então agora a página 319, né? 319, número 6. Vamos lá, pessoal. Diz assim, né? Texto para a próxima questão. E aí vem o texto. No mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch. Descrita pela seguinte equação. Esqueci de colocar a equação, pessoal. A equação é N2 mais 3H2, setinha dupla de equilíbrio, 2NH3. Ele dá um ΔH pra gente, né? Mas vai ser irrelevante para essa questão. Aí diz assim na número 6. A variação das concentrações do produto e dos reagentes da síntese de Haber-Bosch em um reator mantido a temperatura constante
é mostrada no gráfico a seguir. Aí o gráfico, né, mais ou menos desenhado. Assim, lembrando que o eixo vertical é a concentração em mol por litro, tá, dessas substâncias. E o eixo horizontal é o tempo em segundos. Tudo bem? Vamos lá então. Com base no gráfico, é correto afirmar letra A. As curvas x, y e z referem-se a NH3, H2 e N2, respectivamente. Então, seguindo a ordem que ele deu, ele está falando que o x é o NH3, que o y é o H2 e que o z é o N2. Será que é? Lembra que a gente acabou de falar sobre isso no número 5? Ó, vamos lá. Ele falou que o x é o NH3. O NH3 não é o produto da minha questão? Da minha equação? É. Beleza. Então, se eu vejo que ele é o produto, tem como ele partir de cima? Não tem, né? Ó, o x e o y estão partindo aqui de cima. Estão vendo? Essa curva é típica de reagentes. Correto? Porque a gente está vendo aqui, ó, que eles começam com uma determinada concentração e vai decaindo conforme a formação do produto vai acontecendo. Então o produto, ó, no início não tinha nada. Conforme ele vai sendo formado, ele começa a crescer a curva. Tudo bem, galera? Belezinha? Então a gente já pode já podemos marcar aqui, ó, que o y, tá, que é o meu produto, é o NH3. Belezinha? Então, de cara aqui, pessoal, a gente já coloca aqui, ó, y é igual ao NH3. Show de bola? Agora, temos duas curvas decrescentes que representam os nossos reagentes, correto? Agora a gente tem que descobrir quem vai ser quem. Tudo bem? Vamos lá, galera. O N2, percebam que essa equação ela está balanceada, beleza? Ela já está balanceada. Então, o que está faltando aqui? Ó? Vamos observar. O N2 é 1 mol, não tem índice ali, então a gente considera 1. O H2 são 3 mols. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual deles vai começar com maior quantidade? Se aqui eu tenho 3 mols, o H2 vai começar lá em cima. Tudo bem? A concentração dele vai começar maior. Então, o X só pode ser quem, pessoal? O X não começa e termina aqui, ó, em cima de todos? O X só pode ser, então, o nosso querido H2. Beleza? Então, sobrou o Z, que também é um reagente, ó, e começa aqui em cima, abaixo do X, e termina aqui embaixo, né? Só pode ser o N2. Beleza? E olha como a quantidade de mols influencia. Ó. O N2, como só tem 1 mol, ele ainda termina no equilíbrio abaixo de Y, que é o meu produto que tem 2 mols. Tudo bem, galera? Belezinha? Show de bola? Maravilha. Então já descobrimos quem é cada letra, né? Então já descartamos aí a letra A, porque ele fala que o X é o NH3. Letra B. As curvas X, Y e Z referem-se a H2, NH3 e N2. Ó, X é o H2, certo? Y é o NH3, certo? Z é o N2, certo? Então, qual é o gabarito dessa aí, pessoal? Letra B. Vamos ver as outras, porque elas estão erradas. C. As curvas X, Y e Z referem-se N2, então ele fala que o N2 é o X, está errado. Tudo bem? D. A concentração do produto em T1 é maior do que a dos reagentes. Pessoal, olha aqui. O produto, a concentração dele, ó, está batendo aqui, ó, em T1. É aqui que está batendo a concentração do produto em T1. A dos reagentes é só olhar para a curva, ó. Do reagente Z, a curva T1 está aqui. E do reagente X, a curva T1 está aqui. Então, os reagentes estão muito mais acima do que o Y, que é o produto. Não pode ser a letra D. Letra E. O sistema em T2 está em equilíbrio. Pessoal, em T2, o sistema está em equilíbrio? Não. O sistema só vai atingir o equilíbrio, pessoal, quando as concentrações dos reagentes e do produto ficam constantes.
Percebam que, ó, nesse momento T2, o Y ainda está crescendo, o Z ainda está caindo, o X não dá para ver muito bem, mas ele ainda está caindo também. É porque eu desenhei à mão, tá? Mas na apostila dá para ver direitinho que, ó, as curvas ainda não estão constantes, tudo bem? Elas passam a ficar constantes um pouquinho mais para frente, beleza? Um pouquinho mais para frente que elas atingem uma constância. Então, pessoal, o sistema ele só vai atingir o equilíbrio nessa constância, tudo bem? Mais ou menos aqui, ó, que ele entraria em equilíbrio, onde a gente vê todas as curvas constantes. Belezinha? Cuja concentração é constante. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, tá aí o gabarito da número 6. Beleza? Bom, com isso eu acho que a gente finalizou esse primeiro capítulo dessa terceira apostila, tá? Na aula passada a gente já viu os outros exercícios, né, do 1 ao 4. A unidade 2 a gente vai ficar para a próxima semana. Belezinha? Então vamos agora para os exercícios de orgânica. Vamos meter a cara em orgânica agora. Partiu então, galera, a partezinha aí de química B, química orgânica. Hoje veremos duas funções novas, tá? A gente já viu basicamente todas as funções oxigenadas, contando com essas aqui. Então, só para recapitular, a gente chegou a ver álcool, enol, fenol, éter, aldeído, cetona. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma. Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona. Estou com menos uma aqui, ó. Já esqueci de uma já de novo. A gente viu bastante, né? A gente vai lembrando aí com o tempo. Bom, hoje vamos ver aqui o ácido carboxílico, tá? E também o éster. Acho que eu esqueci do éter. Beleza? Então, olha só, galera. Vamos ver mais essas duas e eu acredito que a gente fecha essa parte de orgânica de funções oxigenadas. Tudo bem? Belezinha? Bom, como é que a gente faz para reconhecer então essas novas funções? Depois desse exercício, eu vou jogar um resumão aí para a gente recapitular essas funções oxigenadas, ok? Que elas são bem importantes aí para a gente. Bom, então aqui a gente vai ter um ácido carboxílico sendo representado pelo grupamento carboxila. Ah, qual é o grupamento carboxila? Quebrei o quadro. O grupamento carboxila é esse aqui, ó, dupla O, C dupla O, OH. Beleza? Ué, professor, parece com aldeído, né? Se a gente for recapitular, a gente vai ver que o aldeído é C dupla O, H. Tudo bem? Essa é a diferença. O ácido carboxílico é C dupla O, OH, e o aldeído é C dupla O, H. Ambas são funções de extremidade. O que isso significa? São funções que elas vão aparecer nas extremidades das cadeias carbônicas. Não tem possibilidade delas aparecerem no meio da cadeia. Tudo bem, galera? Belezinha? Em algumas aulas atrás a gente já viu o porquê disso. No meio da cadeia, se eu botasse esse grupamento aqui, o carbono estaria ultrapassando 4 ligações. E isso não ocorre. Beleza, galera? Então, tá aí a explicação. Bom, o C dupla O, OH, então, é um ácido carboxílico e ele quer na número 1 que a gente dê o nome desses compostos, ok? Galera, os ácidos carboxílicos, eles terminam com um sufixo oico. A gente aprendeu que o que a gente diferencia uma função da outra, né, se não for pelo grupamento, né, observando o grupamento, é pelo nome. E no nome vai ter o sufixo. E aí a gente viu que o álcool termina em ol, o aldeído termina em al, né? Então, a partir do sufixo do meu composto, do nome, eu consigo identificar basicamente a função que ele está falando. Bom, então o ácido carboxílico ele vai terminar em oico. Como a letra A gente está se tratando de um ácido carboxílico, a gente começa dando nome com a palavra ácido, beleza? Então, ácido, e agora eu dou continuidade ao nome. Bom, a cadeia principal, galera, vai ser aquela com maior número de carbonos em sequência. E a contagem, a gente viu que ela vai começar da função, né? Normalmente. A função ácido carboxílico, por ser uma função de extremidade, né? A contagem aqui vai começar dela própria, né? Da extremidade onde eu estou vendo o meu grupo carboxílico, que é aqui.
Então aqui vai ser meu carbono 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Se eu for para baixo, 5 no total. Se eu continuo, eu passo de 5. 5, 6, 7. Então o nosso composto ele tem 7 carbonos no total. Beleza? Qual é o prefixo para 7 carbonos, galera? A gente está vendo isso desde lá atrás, né? Então, já é esperado que vocês já tenham memorizado esse pedaço da matéria. Tudo bem? Vamos lá. O prefixo de 7 é ept, né? Então, aqui a gente vai ter o ácido. Deixa eu pegar... tá difícil hoje. Eita! Deixa eu pegar a caneta vermelha de novo. Ó, ácido. Agora eu vou colocar o prefixo da cadeia, ó. Ept, né? Mostrando que eu tenho 7 carbonos na cadeia. Esqueci de posicionar os radicais, perdão. Antes da gente colocar esse ept, a gente vai posicionar os radicais, né? As ramificações. Esqueci. Ó, no carbono 4 e no 5, eu tenho 2 ramificações. De qual tipo? Metil, né? 4 e 5, metil. Então vai ficar, ó, ácido 4,5 tracinho. São 2 ramificações iguais. Como eu tenho uma igualdade, eu vou ter que ter um prefixo de repetição, né? Então 4,5 di, que é o meu prefixo de repetição. De quem? Metil. Beleza? 4,5 de metil. O que isso significa? Que no carbono 4 e no carbono 5 tem uma metila em cada um. Para isso que serve esse prefixo di, representando que eu tenho uma repetição dupla. Beleza? 4,5 de metil. Agora sim, que eu já posicionei os radicais, eu vou para a cadeia. Ó. Ept, tá? Deixa eu dar uma dividida aqui para a gente não ultrapassar muito esse quadro. Ept é a cadeia, só tem ligação simples entre carbonos. Então, qual vai ser o intermédio? An. Beleza? Então, 4,5 de metil, epitan. E aí, no final, como eu sei que se trata de um ácido carboxílico, vai ficar óico. Beleza? Então, 4,5 de metil heptanóico, tudo junto. Tá? Eu só botei esse tracinho aqui porque não deu espaço para colocar o óico. Ok, galera? Ah, por que eu não coloco que o óico, né, está no carbono 1? Lembrando que o óico é o que representa meu grupamento carboxila. Por que eu não coloco um óico? Porque seria redundante. Lembrem-se, funções de extremidade sempre vão vir no primeiro carbono. Lembrando que a contagem da cadeia começa da função, do lado mais próximo da função, né? E como é uma função de extremidade, beleza? O primeiro carbono vai ser o carbono da função. Acontece a mesma coisa no aldeído. A gente não vê, tipo, 4,5 de metil epitanal, né? Não vê isso. Perdão, epitan-1-al. A gente não vê esse 1. Seria redundante, porque o aldeído também é uma função de extremidade. Não precisa colocar esse 1 antes do seu sufixo, ok? Lembrando que não estaria errado, mas seria redundante. Só isso. Ok, beleza? Então vamos lá, galera. Ácido 4,5 de metil heptanóico. Foi a letra A. Agora vamos para a letra B. Percebam que a letra B ela é um tanto quanto bem parecida à função, né, com a função da letra A. O que está faltando? Ó, aqui eu tenho dupla O, O. Aqui eu tenho dupla O, OH. Então olha a diferença, ó, função de extremidade. Aqui não é uma função de extremidade, ó, dupla O, O. E a cadeia aqui, ó, tem 2 lados, beleza? Aqui eu vou ter um éster. Beleza, galera? É uma função chamada éster, não é éter. A gente já viu o éter e a gente viu que o éter é o oxigênio entre carbonos, tudo bem? No meio da cadeia, beleza? Aqui eu vou ter um éster. E como que a gente dá o nome de um éster? Bom, assim como o éter, ele tem, entre aspas, né, 2 lados na cadeia, tudo bem? E aí no éter, como é que funciona? No éter a gente tem o lado menor com o sufixo oxi. O outro lado, que é o lado maior, a gente considera como se fosse um hidrocarboneto. E aí a gente vai ter o nome do éter. O éster é quase isso, só que aí eu vou ter o lado da dupla O, tá? Percebam que aqui nesse caso é o lado da dupla O. E o lado que faz ligação simples com o oxigênio. O lado da dupla O recebe o sufixo ato. Beleza? Ato.
O lado que está ligado de forma simples ao oxigênio recebe o sufixo ila. Vai ficar tipo ato de ila, nesse padrão, tudo bem? Ato de ila. Quantos carbonos eu tenho aqui do lado da dupla O? Ó, vamos fazer a cadeia. Ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4 carbonos do lado da parte da dupla O. Junta o but, que é o prefixo de 4, mais o sufixo ato. Lembrando que o ato vai vir do lado da dupla O. Então vai ficar butanoato, tá? Por que butanoato? Vamos lá. But, porque tem 4 carbonos. An, porque só tem ligação simples entre carbonos. E o ato é o sufixo, tá? Da parte da dupla O. Então, butanoato de. Aqui vai ter o sufixo ila. Quantos carbonos tem aqui desse lado? 1, 2, 3. 3, qual é o prefixo? Prop, né? Então aqui eu tenho butanoato de prop. Prop mais ila, ok? Propila. Viu? Tranquilinho. Então, o lado da dupla O, ato, e o lado que faz ligação simples com oxigênio, ila. E aí eu vou formar um ato de ila. Tudo bem, galera? Nesse caso aqui a gente tem o butanoato de propila. Pessoal, os ésteres, eles são formados a partir de reações de esterificação. Tudo bem? Como que funciona essa reação de esterificação? Já aprendemos o que é um ácido carboxílico. Já aprendemos também o que é um álcool. Quando eu junto esses dois camaradas, beleza? Quando eu junto um ácido carboxílico com um álcool, eu vou ter uma reação de esterificação. Eu vou formar um éster a partir desses dois compostos. Tudo bem? O que vai acontecer? O ácido carboxílico ele tem uma dupla O. Uma dupla O, OH. O álcool, para quem não lembra, é a função quando o carbono está fazendo... a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. O que é uma reação de esterificação, né? O OH aqui do ácido carboxílico, ele vai se juntar com o hidrogênio do álcool, formando água. Ó, OH mais H forma H2O. O que sobra? Junta o O com esse camarada aqui, ó, que sobrou. Isso aqui saiu com isso aqui para formar água. Então, o que sobrou, esse pedaço, vai se ligar ao O e vai formar um éster. Tudo bem? Belezinha? Então, o ácido carboxílico mais álcool vai fazer uma reação de esterificação, que é nada mais, nada menos do que a formação de um éster. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Questão número 2. Questão número 2 é uma questão clássica de vestibular, tá, pessoal? De forma geral aí. Que é uma questão de reconhecimento de funções orgânicas. Beleza? Parece assim, fácil, né, teoricamente. Mas a questão é que, como a gente viu bastante função, às vezes confunde uma ou outra, lembrar todas também não é tão simples assim, tá? Mas não é difícil. É a parada da gente pegar o caderninho, dar uma olhadinha aí, até ficar com essas funções no nosso sangue. Beleza? Literalmente. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, aqui quais as funções que vocês podem identificar? Sem olhar o caderno, tenta lembrar antes, tá? De olhar o caderno, para ver se vocês conseguem matar essa charada aí. Quais funções que a gente consegue identificar aqui? A gente viu no número 1 que eu dei a dica, né, de uma delas, que está aqui. Agora, as outras a gente já não vê há um tempo, mas tenta aí vocês, com base no que a gente viu nessas últimas semanas, lembrarem das funções que estamos vendo aqui, tá? Acabamos de ver duas funções que não estão aqui, que são o ácido carboxílico, não vemos ele aqui. Lembrando que o ácido carboxílico é dupla O, OH, a gente não vê isso aqui em momento algum. E a gente viu também o éster, que é dupla O, O. Também não vemos aqui. O que a gente vê aqui?
dupla O entre carbonos, é uma função. A gente vê hidroxila ligada ao anel aromático, outra função. E aqui a gente tem o éter. Aqui a gente tem o oxigênio, perdão, já dei a resposta, né? Aqui a gente tem o oxigênio entre carbonos, beleza? Que é um éter, tá? Falei, pronto. E, tá, mas temos aí duas ainda para vocês tentarem adivinhar, tranquilo? Já vou escrever aqui éter, que foi o que a gente viu aí com a dica na primeira questão, que é o oxigênio entre carbonos, belezinha? E as outras? Vamos lá. Tenta dar aquela fritada na cachola aí para tentar lembrar dessas duas. Ó, dupla O entre carbonos. Que função é essa, galera? Cetona, beleza? Então aqui a gente vai ter uma cetona. Agora aqui a gente tem hidroxila, ligada a um carbono que não é saturado, portanto não pode ser o álcool, tá? Lembrando que o álcool, a hidroxila, tem que estar ligado a um carbono saturado, que não é o caso aqui. Aqui a gente tem a hidroxila ligada a um anel aromático, que então a gente vai ter qual função? Fenol, beleza? Fenol. Pessoal, esse tipo de questão é muito comum em concurso, muito comum mesmo, tá? De reconhecer funções orgânicas. Então, é legal a gente saber a característica de cada uma, né? Como é que a gente enxerga cada uma no composto. Tudo bem? Belezinha? Tranquilidade? Vamos pro próximo. Vamos lá, questão número 3, hein? Questão bem bolada aí, bem, né? Que a gente vai precisar pensar um pouquinho nessa. Ó, qual o nome do composto formado pela reação entre etanol e o ácido 2-metilpentanoico? Ó, lembra o que eu falei na número 1 para vocês? Quando a gente tem um álcool, né, e um ácido carboxílico e eu junto os dois, eu tenho uma reação de esterificação, formando um éster. E aí a gente viu na número 1, né, no primeiro exercício, que quando a gente vai dar o nome do éster, a gente tem ato de ilá. Tudo bem? Beleza. Então olha só, galera, aqui eu tenho um álcool, ó, o etanol, beleza? E eu tenho um ácido carboxílico, que é o ácido 2-metilpentanoico. Eu estou juntando os dois para formar um éster, a famosa reação de esterificação. Beleza. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar as estruturas desses dois para ter mais ou menos uma dimensão de qual éster a gente vai formar. Às vezes, só pelo nome não fica tão claro, né, o éster a ser formado. Então, facilita quando a gente monta aí as estruturas de cada um dos compostos reagentes. Tudo bem? Então, vamos montar aí, ó. Et é o prefixo. Então, a minha cadeia tem 2 carbonos. Prefixo de 2, et. Tudo bem? Então, aqui, ó. 2 carbonos. An, só tem ligação simples entre carbonos. Iol, hidroxila ligada a um dos carbonos. Aqui está o etanol, ó. Está aqui. Beleza? Este é o etanol. A hidroxila poderia vir aqui ou aqui. Tanto faz, daria no mesmo. Ok? Só tem 2 carbonos, ela só poderia vir em uma das pontas. Certo? Beleza. Desenhamos a estrutura do álcool. Agora vamos desenhar a estrutura do ácido carboxílico. Vamos fazer de outra cor. Vamos lá. Ó, isso aqui, mate. Agora a gente vai desenhar a estrutura do ácido. Pensa numa cor. Não deixa eu influenciar o seu pensamento. Laranja, parabéns, pensou certo. Então vamos lá. Ó, como é que a gente vai desenhar o ácido carboxílico aqui? Qual é o prefixo? Pente. Pente é o prefixo de quantos carbonos? 5. Beleza? Então a gente tem 5 carbonos, né? Vamos desenhar aqui os 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. Agora eu vou pegar aqui e vou desenhar o ácido carboxílico. Lembrando que ele é uma função de extremidade, né? Como é que é a estrutura do ácido carboxílico, do grupamento, né? Que representa o ácido carboxílico? Lembrando que é o grupamento carboxila. É o C-O-OH. Lembram disso? Ah, professor, é uma função de extremidade. Então ele poderia vir aqui ou aqui. Show de bola. Por que eu estou colocando na extremidade esquerda?
Porque a gente vai juntar esses caras aqui e fica mais fácil, né, que eles estejam mais próximos. Para eu mostrar o que vai acontecer aqui, ok? Lembrando que tem, ó, no carbono 2, um metil, tá? Não podemos nos esquecer. Qual é o carbono 2? Ó, o 1 vai ser o da função, da dupla O. Esse é o primeiro carbono. O 2 é o seguinte a ele, esse cara aqui. E no carbono 2 eu vou ter um metil. Então tá aqui o ácido 2-metil pentanal. Beleza? Bom, essa junção entre o álcool e o ácido carboxílico vai formar um éster, que é justamente o que ele quer saber. Não sei se vai dar espaço para colocar ele aqui, tá? Mas eu vou colocar ele aqui embaixo. Belezinha? Vou botar o composto aqui embaixo. Bom, preste atenção, galera. Reação de esterificação. Vai sair água e vai sair o éster. Beleza? Ó, a hidroxila do ácido carboxílico, ela vai se juntar com o hidrogênio do álcool, formando H2O. Um dos produtos é a água. Beleza? Agora, o outro produto, que é o que ele quer saber o nome, é o éster, certo? Ó, então vamos lá. Eu vou juntar este oxigênio aqui com a ligação com esse carbono. Tudo bem? A hidroxila saiu com hidrogênio para formar água. Então, olha o que vai acontecer agora. Ó. Vou repetir isso aqui. Estou repetindo esse pedaço azul aqui, tudo bem? Esse pedaço azul aqui, vou fazer melhor, olha só. Didático, hein? Tem que ser didático. Vamos lá. Ó, o pedacinho azul aqui. Ah, cadê o hidrogênio que estava aqui? Saiu junto com a hidroxila para formar água. Ficou H2, dois Hs, né? Ó, água, beleza? Agora vamos para a parte laranja. O que sobrou da parte laranja? O que sobrou da parte laranja foi isso aqui, ó. C dupla O. Então vamos lá. Tá aqui o C dupla O ligado ao oxigênio. A diferença é que agora eu botei ele para cima, tá? Mas não faz diferença, ó. Este carbono aqui é este carbono aqui. Tudo bem? Que assumiu aí o papel da ligação com esse oxigênio aqui. Pensa só, galera. É que eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, até porque a gente está, né, distante, né? Eu não consigo ler teu pensamento. Mas vamos lá, o que eu quero que vocês enxerguem é isso aqui, ó. OH, beleza? Esse OH aqui. E este OH aqui. Olha o que aconteceu, ó, presta atenção. Ó, formou água, beleza? Lembrando que esse oxigênio, ele estava ligado ao carbono da dupla O, beleza? Então só fiz um zoom nesse pedaço aqui. Ó, olha o que aconteceu. O oxigênio ligado ao hidrogênio em azul, o hidrogênio mete o pé com essa hidroxila para formar água, e o que sobra? Ó, olha o que sobra. Isso aqui virou água, tá? Virou água. Opa, então esse cara ficou sem ligação, esse cara ficou sem ligação. Agora eles se juntam, ó. Quando eles se juntam, vai formar então o C da dupla O vai ligar ao oxigênio, que é o que acontece aqui, ó. O C da dupla O se liga ao oxigênio. Beleza? Eles substituem aquelas perdas, né, pela ligação entre eles. Tudo bem? Belezinha? Espero que vocês tenham conseguido visualizar isso. E com isso, galera, vamos continuar, ó. Agora eu vou desenhar. Depois da dupla O, a gente vai ter, ó, no carbono 2, a metila 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Calma aí que eu acho que eu botei um carbono a menos. Faltou um carboninho aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Bom, então formamos esse éster aqui. Qual é o nome dele? O lado da dupla O recebe o sufixo ato, o outro lado o sufixo ila. Lembram disso? Beleza? E agora vamos para o nome, ó. O lado da dupla O dessa vez é o lado direito. Então, ó, 1, 2, 3,
4, 5. Vou botar o nome aqui do lado. Vai ficar, ó, 2-metil, 2-metil. Beleza? Primeiro a gente posiciona a ramificação se houver. E agora vamos para o átomo, né? 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Então, 2-metil, pent. Só tem ligação simples entre carbonos, então, an, né? Pentan. Agora vai vir juntando tudo para formar o átomo. Então, vai ficar pentanoato. Então, 2-metilpentanoato de... A parte do átomo é a parte da dupla O. É a parte da cadeia da dupla O. O outro lado, que nesse caso é o lado azul, que é o lado da ligação simples com oxigênio, vai ser o responsável pelo sufixo -ila. Então aqui quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Qual é o prefixo de 2? Et. Então, 2-metilpentanoato de etila. Junto o et com ila fica etila. Tudo bem, galera? Tranquilidade? Belezinha? Bom, precisava desenhar isso? O desenho, galera, foi mais por questão de facilitar o entendimento, tá? Da gente ver aonde que a água saiu, aonde que o oxigênio vai juntar com o C da dupla O, tudo bem? Só para facilitar esse entendimento. Mas olha como daria para a gente fazer esse exercício olhando para o nome dos reagentes, ó. Etanol, ácido 2-metilpentanóico. A parte do ácido carboxílico que vai me dar a dupla O. Então, essa parte aqui que vai ter o lado ato. Olha como o nome é parecido, ó, 2-metilpentanóico. Aqui, ó, 2-metilpentanoato. Por quê? Por que o ato está entrando aqui junto do 2-metil? Porque ele pegou a cadeia do ácido carboxílico anterior, tá? A cadeia que era do ácido carboxílico, que agora está junto para formar o éster, mas antes era um ácido carboxílico, né? Então era 2-metilpentanóico, né? Aí virou 2-metilpentanoato. Lembrando que o ato ele vai estar no lado do ácido carboxílico, que é o lado da dupla O. O outro lado, né, o álcool, etanol, 2 carbonos. Olha só, 2-metilpentanoato de etila. Que agora a gente juntou o álcool com o ácido carboxílico, já não é mais álcool nem ácido carboxílico, virou um éster. E o lado do álcool é o responsável pelo sufixo -ila. Então eu juntaria só o et mais -ila. Tudo bem? E aí, só pelos nomes a gente já mataria a charada. Mas, é claro, a gente desenhou aqui para facilitar. Ainda, né? Porque a gente ainda não está habituado a fazer esse tipo de exercício. Mas se fosse o caso do 5º exercício desse tipo aqui, vocês já iam estar muito mais ligados, entendeu? Já pelo nome vocês já iam ter mais ou menos noção do composto que seria formado. Beleza, galera? Tranquilidade? Mas isso aí é normal, questão com o tempo, né? Conforme a gente for praticando, a gente vai aperfeiçoando aí, né, os exercícios. Vamos fazer mais umzinho? Bora, galera? Mais uma questãozinha. Essa questão aí é da PUC, tá? Só não lembro muito bem qual é o estado. Mas vamos lá. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico, é correto afirmar que, letra A, possui fórmula molecular C9H10O2. Bom, para a gente verificar isso, né, a gente precisa saber qual é a estrutura do ácido que ele está falando. Bom, terminou em óico, galera. É um ácido carboxílico. Show de bola. Então tem dupla O, OH. Maravilha. Vamos desenhar? 3-fenil, ó. Terminou em il, é ramificação. Qual é a ramificação fenil? Quando benzeno vira ramificação. Prop, quantos carbonos tem no prefixo prop? 3. Então, ó, 1, 2, 3. Tudo bem? Propanóico. Então, lembrando que o ácido carboxílico é uma função de extremidade, ó. Dupla O, OH. Ou viria aqui, ou viria aqui. Então, ó, 1, 2, 3. No carbono 3, a gente tem uma ramificação do tipo fenil. Mais ou menos isso aí. Beleza? 3-fenilpropanoico. Tranquilo, galera? Agora que a gente desenhou a estrutura do composto, vamos verificar se a fórmula molecular que ele deu aqui pra gente está batendo com
esse camarada. Vamos lá então, galera. Vamos contar então quantos carbonos tem nesse composto. Aqui a gente já está vendo 3, né? Que são os 3 carbonos da cadeia principal. Aqui eu tenho mais 6 carbonos. Lembrando que cada pontinho é um carbono, beleza? Então aqui eu tenho, ó, 6 mais 3, 9 no total. Então, ó, C9. Por enquanto está de acordo. Oxigênio já dá para ver de cara que eu tenho 2, ó. 1, 2. Isso aqui não é um oxigênio, tá, pessoal? Isso aqui é o anel aromático. Lembrando que esse anel representa 3 ligações duplas alternadas, ok? Não confundam isso, beleza? Já vi gente falando que isso aqui é oxigênio e não é, tá, pessoal? 2 oxigênios e aqui o anel aromático no meio do composto, beleza? Então agora só falta verificar se tem 10 hidrogênios. Se tiver 10 hidrogênios, beleza, gabarito letra A. Agora, se não tiver, não pode ser a letra A, beleza? Vamos lá. Quantos hidrogênios a gente tem? Para contar os hidrogênios, a gente tem que lembrar daquele pequeno fundamento, né? Que fundamento é esse? O carbono faz 4 ligações. Aqui, a gente está vendo a fórmula em bastão. A fórmula em bastão deixa os hidrogênios implícitos. Eles não são mostrados. E para a gente descobrir quantos hidrogênios tem, a gente que vai ter que verificar um por um, carbono por carbono, quantos hidrogênios estão ligados a cada um deles. Beleza? Vamos lá. Esse carbono aqui, o primeiro carbono, não tem hidrogênio nenhum nele. Perceba, galera. Ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio aqui embaixo. Certo? Ele está fazendo uma ligação simples com o oxigênio aqui na direita. E ele está fazendo uma ligação simples com outro carbono na esquerda. Totalizando 4 ligações. Se ele já está fazendo 4 ligações, ele não tem hidrogênio implícito porque ele já completou o seu quarteto. Beleza? Próximo carbono. Esse carbono aqui agora. Esse carbono, ele está fazendo uma ligação simples na direita e uma ligação simples na esquerda. Show. Só tem essas 2 ligações à mostra, né? Significa que tem 2 ligações que não estão sendo mostradas. Isto é, são hidrogênios que estão ali implícitos. Beleza? Então aqui eu tenho 2 hidrogênios nesse carbono. Belezinha? Esse carbono aqui, galera, ó, mesma coisa. Uma ligação, 2. 2 implícitas, 2 hidrogênios. Show de bola? E esses carbonos aqui embaixo? Por isso que é importante a gente saber que aquela bolinha aqui no meio significa 3 duplas alternadas. Porque isso vai, ó, olha como modifica, ó, cada carbono aqui dentro está fazendo 3 ligações. Conta comigo, ó. Tirando esse aqui do meio, que é o elo de ligação do radical com a cadeia, tirando esse carbono aqui do meio, ó, esse carbono aqui que eu estou falando, tá? Tirando esse carboninho aqui, que é o elo de ligação, ele é o único que está, desse ciclo aqui, ele é o único que está fazendo 4 ligações, tá? Se a gente for parar para contar, ele está fazendo uma ligação aqui com o carbono aqui de cima da cadeia, 2 ligações aqui na direita, né, uma dupla, e uma simples aqui na esquerda, 4 no total. Ou seja, ele é o único que não vai ter hidrogênio nesse caso, porque o restante dos carbonos aqui dentro desse anel, cada um vai ter um hidrogênio ligado a ele. Porque cada um está fazendo 3 ligações. Ó. Esse carbono aqui, por exemplo, esse aqui do canto, ó, ele está fazendo uma dupla aqui e uma simples aqui embaixo. 3 no total. Esse carbono aqui, ó, uma dupla aqui, uma simples aqui. 3 no total. Todos eles do ciclo estão fazendo 3 ligações, com exceção desse aqui do meio. Então, todos eles vão ter um hidrogênio. Beleza? E agora a gente vai contar para ver se está batendo de acordo com a fórmula que ele deu na letra A. 1, 2, 3, 4. É legal cortar, né? Para a gente também não se perder. Então vamos cortando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele deu 10, né? Aqui tem 9. Olha a pegadinha. Olha o 10º aqui, ó. A hidroxila do ácido carboxílico tem um hidrogênio, né? Então, H10. Bateu direitinho, letra A de amora. Beleza? Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra B. Possui carbono quaternário. Galera, carbono quaternário é aquele carbono que faz 4 ligações
com 4 carbonos. Tudo bem? É um carbono que faz ligação com 4 carbonos. Esse carbono está fazendo ligação com oxigênio, já não pode ser. Esse carbono tem hidrogênio, esse carbono tem hidrogênio, esse tem hidrogênio, todos têm hidrogênio. Tá? Carbono quaternário tem que estar ligado a 4 carbonos. Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui do meio, ele está ligado a 3 carbonos. Um deles é uma ligação dupla, um deles com uma ligação dupla e os outros com uma ligação simples. Para eu ter um carbono quaternário, eu tenho que ter este formato aqui, tá? E o que a gente está vendo aqui é isso aqui, ó, C, dupla C, C, C. A gente está vendo esse carbono ligado a 3 outros carbonos, que é esse carbono aqui do meio, tá? Esse é uma dupla e os outros com uma simples. Então, ele não é considerado quaternário, mas sim terciário, que ele está ligado a 3 carbonos. Beleza? Então não pode ser a letra B. Letra C. Possui 3 hidrogênios ionizáveis. Galera, o hidrogênio ionizável que tem aqui é o hidrogênio da hidroxila. Beleza? Lembra quando a gente viu a reação de esterificação? Que o hidrogênio do ácido carboxílico, ele é... A hidroxila, no caso da reação de esterificação que sai, né? Mas 2 hidrogênios que a gente tem aqui, o ionizável é esse aqui, da ligação com a hidroxila. Só tem um, nesse caso, E. Beleza? D. Não é um composto aromático. Claro que é, pessoal. Olha aqui o anel aromático aqui, ó. Letra E. É um composto saturado. Se ele fosse saturado, ele só teria ligações simples. Tudo bem? E ele tem algumas ligações duplas. Tranquilo, galera? Então não pode afirmar que o composto é saturado. Tudo bem? Belezinha? É isso, galera. Bom, então nossa aulinha vai ficando por aqui. Agradeço aí a todos mais uma vez pela atenção. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. Grande abraço e até já.